Sejam todos bem-vindos a mais um GeniusCast, o podcast da inovação, do empreendedorismo, da tecnologia. E nós trazemos aqui empresários, empreendedores, pessoas de alto nível dos negócios para falar como eles estão movimentando a economia da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. São pessoas que geram riqueza, geram impostos, fazem acontecer o que há de melhor no empreendedorismo. E hoje nós estamos aqui com Neto Macedo, que é CEO da Macedo Engenharia, uma construtora, uma das construtoras que mais cresce em Santarém. O Neto lidera uma equipe jovem, com um padrão elevado de qualidade e uma cultura forte de eficiência. E vai compartilhar com a gente aqui com clareza os processos e o diálogo constante que fizeram a diferença no crescimento da sua empresa. Perfeito? E hoje, gente, no nosso podcast, a gente vai falar dos pilares que transformam qualquer negócio. E no tema de hoje, na nossa conversa, no nosso bate-papo de hoje, a gente vai falar sobre comunicação eficiente e processos bem organizados. Neto, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer tê-lo aqui, sabe? Já queria há algum tempo te trazer aqui, convidar, só que aí na correria tive que viajar. Mas, assim, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu quero que tu comece se apresentando para a nossa audiência e também já dizendo para a gente, assim, como é que foi o dia 1 que tu inventou de ser empreendedor? Já. Muito bem, é um prazer estar aqui. Primeiramente, eu estou muito orgulhoso. Isso quer dizer que nosso trabalho vem dando frutos e é um momento muito feliz, porque a nossa empresa vem crescendo, é nítido, é exponencial. Então, eu venho compartilhar um pouquinho aqui com vocês a nossa experiência. Sobre o meu dia 1, Ismael, o que aconteceu? Eu estava na faculdade e aí eu tinha um sonho de ganhar R$ 5.000. Quando eu me formasse, eu queria ser funcionário, né? Trabalhar em alguma empresa de engenharia. Tu é mais ambicioso que eu queria ganhar 3. Eu queria ganhar 3 mil. Então, o meu sonho, tipo assim, eu já tinha... A minha esposa já namorava com a minha esposa, né? E falava pra ela assim, poxa, se eu tinha R$ 5.000, já vai estar tudo bem. A gente consegue comprar um carro, seguir nossa vida e tal. E aí eu percebi, com o tempo, que isso não era suficiente, porque a gente poderia fazer coisas muito maiores. Então, eu vim de uma trajetória desde a faculdade eu venho projetando a minha vida profissional, então sempre pensando um passo à frente do que ia acontecer. Como assim? Eu fiz meu TCC pensando em sou engenheiro civil, tenho mestrado em cálculo estrutural, então eu pensei assim, todo engenheiro precisa entender de estrutura. Não tem como ele não saber fazer nenhuma casa, por exemplo, 2 andares. Não tem como ele não conseguir construir, sei lá, dimensionar um pilar, uma viga, uma laje, isso é o básico de todo engenheiro. Então, vamos começar de baixo. Fiz o TCC sobre sondagem, aprendi tudo sobre solo. Depois fui me especializar na área, trabalhar sobre estruturas. E no meio de tudo isso, comecei a montar meu negócio. Entende? Primeiramente, eu montei um negócio com um amigo meu de faculdade, durante a faculdade ainda, inclusive, para a gente pegar uma reforma. E a gente pegou e criou uma empresa, né? 2 jovens aventureiros, mas foi muito legal, o Jordan, então é meu amigo até hoje, está muito bem na empresa dele. E a gente começou pegando uma obra do tio dele, e a gente foi muito bem, começou e pegamos também uma obra de licitação. Foi a primeira e a única que eu fiz. A gente finalizou, e aí depois eu saí, o Jordan continuou na empresa e eu montei outra empresa. Foi assim. Caraca, o empreendedor é uma história basicamente parecida com a de outros empreendedores, né? O empreendedor ele tem essa capacidade de se expor ao risco, né? De assumir risco aqui e de ser tolerante a ele, né? Então, o cara não tem medo de, tipo assim, eu tô na faculdade ainda, não vou montar um negócio porque eu não sei o suficiente. E aí o cara diz, quando eu fizer quando terminar a faculdade, quando eu tirar meu Cresce, né? Não, Sim, o CREA. CREA, quando eu fizer meu pós, quando eu fizer meu mestrado, eu vou montar um negócio, o cara nunca tá perfeito, né? Nunca. Então, Ismael, o que acontece? Eu tive uma base muito boa. Eu fui estagiário na Precinha, uma empresa tradicional aqui da cidade, né? Conheço sobre isso. Então, eu sou muito grato ao seu Otávio, Simões, que eu trabalhei diretamente com ele por um bom tempo. E depois chegou o Daniel, filho dele, né? Que veio de uma empresa grande. O Daniel veio de São Paulo, né? Então, me ajudou bastante também a entender os processos de uma obra grande, uma empresa grande. E eu fazia tudo que eu faço hoje, só que eu era funcionário. Sim. Entende? Então, sou grato a eles porque me deram essa oportunidade de eu aprender e eu negociava com clientes, eu negociava com a mão de obra e isso me deu o know-how para eu conseguir ter a minha própria empresa, entendeu? Então isso fez toda a diferença. Aprendi o jeito de tratar, de lidar com as pessoas, o jeito verdadeiro de ser. Então a Precim foi uma grande escola para mim. Trabalhar durante a faculdade é algo fenomenal, né? Eu, na época da faculdade, trabalhei num escritório de contabilidade também, depois fui para o Boticário.
E ali é uma faculdade fora da faculdade, né? É onde você aprende de verdade, né? Na verdade, era uma necessidade muito grande, porque eu não tinha dinheiro nenhum. E essa é a verdade, entende? Então eu precisava trabalhar e eu fazia projetos por fora. E um detalhe muito importante, eu não tinha computador na minha casa. Não É. tinha dinheiro, não tinha computador. Caraca. Então eu pedia permissão para o seu Otávio para eu ficar à noite, né, na Precim, para ficar fazendo projetos particulares, né? E ele deixava. E eu fazia às vezes projetos de colegas de turma também, eu fazia na Precim, né? Quando eu estava não tinha aula, ou então eu ia para o feriado lá, eu ficava trabalhando lá, porque não tinha computador. Então essa foi uma lembrança que eu tenho assim, do meu passado bem forte. Não tinha transporte, era bem difícil. É uma superação, né? Sim. Bom, falou sobre o ponto de virada, era uma pergunta que eu ia falar, muito bom. E sobre processos, sobre organização, tu falou que lá tu entendeu como que uma empresa grande funciona, e isso é maravilhoso, porque eu aprendi sobre processo dentro do Boticário também. Tipo, contabilidade ela é diferente de administração. A administração tu estuda muito processo, só que contabilidade não. E aí eu tinha uma base muito boa de finanças, mas tinha uma base muito curta de processos, né? E aí dentro do Boticário eu pude aprender processos. Como que hoje tu estrutura processo dentro da tua interna da tua construtora? Vamos E lá. como que essa experiência lá do seu Otávio serviu para ti? Nessa época eu ainda não tinha experiência dos processos. Eu só visualizava, mas não entendia muito Perfeito. bem, entende? Eu não entendia porque demorava tanto para liberar uma compra, não entendia porque não andava aquela obra mais rápido, não entendia porque não colocava mais profissionais para terminar, porque eu estava na frente, eu sempre fui um bom executor, Uhum. então para mim não tinha que ter dificuldade, eu tinha que pegar e fazer. Se me botaram para trabalhar, eu vou... Ficava assim, igual galo de briga, entendeu? Eu tinha que terminar mesmo. Mas às vezes o cliente não tinha pagado, ou então não tinha saído o dinheiro daquela Uhum. licitação, então tinha algumas coisas, ou então estava esperando uma cotação de um material de fora, então eu não entendia isso. E eu tive que aprender na minha empresa, na marra, porque quando a gente não tem processos bem estruturados, todo dia é uma confusão, É, todo dia é uma coisa principalmente obra, né? louca, nova, obra, isso. Então eu aprendi que se a gente não tiver um processo bem definido, bem organizado, e o lógico bem dito, o lógico precisa ser dito no meu ramo todo dia, toda hora, porque muita coisa é lógica apenas na minha cabeça. Mas para quem está executando, quem está fazendo um projeto ali, ele não vai pensar da mesma forma e vai ter um resultado totalmente diferente, com um prejuízo muito grande, muitas vezes. Então, eu acho que isso aí a gente aprendeu dia a dia, e se não tivesse acontecido isso, eu não tinha conseguido aumentar, eu expandir a empresa como ela está crescendo hoje. É verdade, você não tem braços, né? E você não consegue delegar, fazer os níveis hierárquicos bem definidos, tipo estratégico, tático, operacional. Eu falo pro meu sócio isso, eu digo, olha, as pessoas não estão aqui para dizer o que a gente tem que fazer. Elas estão aqui para a gente dizer o que elas têm que fazer. E a gente, como diz, dizer o básico bem dito, porque às vezes tu acha assim, tipo, isso é tão óbvio que eu acho que ele vai saber. Ele não vai. Eu sempre falei isso, não é possível, isso é lógico, mas é possível É sim, possível, ele não é vai possível. saber. Então, eu aprendi no meu ramo, e eu tenho alguns segredos, né, que eu acho que é fundamental para qualquer construtora. Primeiro de tudo, ser verdadeiro em tudo, principalmente com o teu funcionário, né, quem está na frente ali, o combinado tem que ser cumprido com eles. Se você está com dúvida em alguma coisa, é melhor comunicar. Sim. Porque muitas vezes a pessoa está com medo, ela tem medo de chegar até você ou de chegar no superior imediato e não passar aquilo e vai fazendo e encobre um erro que a gente vai descobrir no futuro Uhum. e vai dar um prejuízo grande. É. Entendeu? Outra coisa que eu acho que é o melhor de, assim, da minha empresa é que a gente conseguiu captar uma mão de obra duradoura. Não fico com aquela Aquela rotatividade. rotatividade muito grande que a construção civil tem. É. Então a gente firma os nossos profissionais, pelo menos a maioria deles, os cabeças, os melhores, Sim. eles são fixos conosco, entende? Então eu dou muito valor para eles, Perfeito. tento ter um relacionamento muito próximo junto deles, Uhum. para que eles não possam sair para o mercado. Então a gente tem um padrão construtivo de muitos anos. Sim. E a gente vem mudando, melhorando, e eles estão junto comigo nessa. Vão crescendo também. Vão crescendo junto e eles vão aprendendo como eu gosto, como eu entrego, não é como eu gosto, como eu entrego. Porque se a gente não agradar, não ficar bem feito, a gente não vai estar regredindo o que a gente está construindo. Entende? É. Então esse é um ponto muito importante da minha empresa hoje. É verdade. E tu ter essas pessoas que aprenderam o processo, o know-how do negócio, absorver, eles estão ali por mais tempo, eles fazem essa padronização mesmo. Eles fazem, tipo, a identidade de construção da tua empresa, Sim, que é diferente. E aí o cara vai dar, tipo, tem uma outra construtora que faz uma obra de um jeito, tu faz do outro.
Por quê? Porque criou esse processo, a padronização. Isso, a gente criou, tipo assim, eu estudei bastante, fiz curso, fui para fora para aprender. A gente vem observando tudo que dá certo, o que não dá certo, o que eu erro, a gente faz um relatório, um checklist para não errar mais, a gente anota, entende? A gente chama todo mundo, faz exemplo. É uma coisa assim que impacta mesmo, entende? E tipo assim, coisas simples. A distância da tomada da parede, de onde você entra, do interruptor, a altura da tomada, a altura dos pontos de água, tudo isso é definido, entendeu? De vez em quando Tipo dá de problema, né? tamanho de porta. Nossa, e a gente fazendo isso diminui muito. Tipo de calha, como vai ser a impermeabilização, qual vai ser a altura do pé direito, qual vai ser a altura do forro, o dreno que a gente vai deixar para a central. Então são coisas que, se você não tiver atento ou já tiver um conhecimento prévio, assim, vai dar errado. Se você estiver mudando a sua mão de obra, vai dar errado. Então, ou então tem que ter alguém muito atento para não deixar aquilo acontecer. E quando você já sabe como fazer, é tudo mais fácil, vai fluindo melhor. Tu falou uma coisa muito importante, que é sobre o erro, às vezes, que eles não querem comunicar. Tem uma máxima na gestão que fala o seguinte: me traga a solução, não me traga o problema. Eu já falo diferente: me traga o problema, e nós vamos juntos buscar uma solução. Eu, como líder da empresa, minha função é resolver os problemas. É resolver os problemas que podem sangrar no negócio. Aí, quando tu falou assim, o cara às vezes está com medo, porque disseram para ele: traga uma solução, ele não sabe a solução, ele diz: eu sei uma solução, vou fazer uma gambiarra aqui, que vai dar um problema posterior. Muitas vezes ele tem medo de perder o trabalho, Sim. ou então ele tem medo de que o prejuízo seja descontado dele. Sim. Então eu tenho um acordo na minha empresa, lá. Se você, sei lá, furou um cano e tal, e você não falar, pô, eu vou atrás, vou descobrir que foi você e a gente vai descontar. Mas se você for honesto e falar logo, a gente corrige logo. Porque é um problema pequeno que a gente vai conseguir resolver. Se você for verdadeiro e transparente, o teu cliente vai entender. Sim. Ah, o seu projeto estava errado, você não sabia que estava... Cara, a gente consegue contornar e resolver. Sempre assumindo o custo e o risco disso aí. Mas se deixar para depois, o problema pequeno se transforma num problema gigantesco, entendeu? Então, isso todo mundo sabe lá, que a gente trabalha dessa forma. Isso é bom, padronizar processos, fazer esses POP, que a gente chama, que é esses procedimentos operacionais padrões, né, que se repetem. Dentro da Lugem nós temos 3 pilares, que é integração, automação e inovação. Né? A gente fala que a automação é toda atividade que é feita 3 vezes na empresa, eu posso automatizar por dia. Legal. Então a gente consegue automatizar. Então, ou com POP, ou com um processo bem definido, ou com uma tecnologia, ou com uma startup dentro do negócio, com alguma coisa que existe no mercado que eu posso eu automatizar. tive muita dificuldade antes com isso, mas para mim tudo isso era besteira. Eu pensava, isso é besteira, isso não funciona. Isso só é bonito para... Mas, nossa, hoje eu vejo a importância de um processo, eu vejo a importância de uma organização, eu vejo a importância de estar tudo muito bem direcionado. Porque quando não está assim, fica uma bagunça. Porque hoje eu assumo para resolver um problema, o mesmo problema outra pessoa vai assumir, às vezes essa pessoa não está mais conosco. Então, tem que ser muito bem definido. Se tu não tem um manual claro de processo, um mapa de processo, o conhecimento não é teu, é do teu funcionário. Isso Não é mesmo. da empresa. Então, tá na cabeça dele, sabe? Então, toda vez que eu faço consultoria numa empresa, a primeira coisa, e às vezes isso não dá tanto resultado no início, é fazer um mapeamento desses processos, né? Vamos mapear os processos aqui. Porque, assim, a empresa pode não ter o processo escrito, no manualzinho legal, no mapa, mas ela tem processo porque ela está funcionando. Agora, sim, o processo pode estar sendo mais caro, mais custoso, está gerando problema. E o que a gente vai ter que fazer é entender como que eu trago proposta de valor para minha empresa, como que eu entrego ali para o meu cliente, e aí eu vou aparando as arestas aqui, fazendo essa, calma, que é isso aqui, fazer desse jeito, vamos fazer desse outro jeito, vamos testar. E nada melhor do que quem está executando o processo. Nada melhor do que... E aí, quem constrói o processo, na verdade, é as pessoas mesmas. Eu só vou ali, como é que tu faz isso aqui? Pô, se a gente fizesse isso dessa forma, ia ser melhor, vamos né? testar. Ia ser mais rápido. Eu costumo dizer que o processo perfeito, ele nunca vai existir. Tu sempre vai querer, porque a tua empresa vai crescer, vai vir mais gente, vai vir outra tecnologia, aí tu vai ter que, vou mudar aqui o processo. Antes eu fazia assim, com essa máquina, agora eu comprei essa outra, eu vou ter que fazer assim. Sim. E sempre tu vai estar, que a gente chama de melhoria contínua dentro do processo. Isso é uma frase que está na minha cabeça o tempo inteiro. Melhoria contínua. Cada obra que nós fazemos, a gente pensa no que a gente pode melhorar, no que nós erramos, no que a gente vai evoluir para a próxima, entende? Então é como se fosse uma gama de experiência que a gente estivesse crescendo o tempo inteiro. Em cada, como eu posso dizer, em cada área de atuação. Desde um acabamento, desde uma pintura, desde um material novo que está vindo, uma nova ferramenta. Então a gente busca isso. Então esse é um... Acho que quem procura a Macedo, quem procura a nossa construtora, sabe que a gente quer isso. Sabe que a gente vai entregar algo assim, entende? Algo diferente, algo mais moderno. É excelência, né? Isso.
Bom, vocês usam algum sistema, planilha, fluxo mapeado para garantir que tudo caminhe do jeito certo? Sim, nós usamos vários sistemas lá. Tanto a gente tem uma consultoria que acompanha nosso processo, inclusive ele é nosso fiscal, Michel, né? Eu gosto muito do trabalho dele. Então ele acompanha tudo, do nosso financeiro ao nosso sistema de obra. A gente tem programas de obra, tipo, trabalho com obra-prima. Esse obra-prima eu consigo fazer compras por ele, consigo planejar minha obra lá nele. O meu cliente consegue acompanhar a obra pelo aplicativo, os projetos ficam todos inseridos nele. Então, tipo assim, se você tem uma pessoa fora do Brasil que quer construir comigo, Sim. ele consegue ter o cronograma dele, consegue acompanhar semanalmente como está indo a obra através de relatório fotográfico e seguir o cronograma também, físico e Oh, financeiro. legal. É uma coisa muito interessante. É, Só a gente tem na cidade, pelo que eu saiba, só a gente tem. É uma IA. tecnologia que a gente investe e serve também, Ismael, de um inventário para a obra. Depois ele vai ter todas as fotos, então ele vai saber como tudo foi feito. Isso valoriza o imóvel, isso serve como posso te falar, é um, um álbum, álbum completo da obra. Fica bem interessante. É bom, né? Porque o Muito, cara acompanha lá de fora, tal, ele muito sabe o legal. dinheiro dele sendo aplicado. Outro diferencial gigantesco aqui da nossa empresa, a gente não faz orçamento como a maioria das empresas fazem, que fazem por metro quadrado. Perfeito. A gente faz orçamento detalhado de cada serviço. Nesse serviço, incluído cada material. Por exemplo, quanto sai para fazer uma casa? Eu falei, não sei. A gente vai ter que pegar seu projeto e fazer o orçamento. Porque nisso vai mudar o preço do porcelanato, o preço da luminária, o preço do detalhe do gesso, qual tipo de tinta nós vamos usar. Então, o prazo da obra vai influenciar também. Sim. Então, esse foi um ponto de virada, um dos pontos de virada que a gente teve dentro da empresa. Sair do metro quadrado e profissionalizar fazendo orçamento detalhado. Por quê? A gente vendia uma coisa e meu cliente comprava outra coisa. Entende? Eu vendia uma casa, por exemplo, um ponto comercial básico, e o meu cliente comprava uma mansão. Entende? Na Então, cabeça dele. na cabeça dele, claro. E quando não está bem definido, Sim. entende? Acaba que tem muitos problemas. E para você não ter problemas, você tem que acabar tirando do bolso, ou então não vai ficar bem com o seu cliente mais. Então isso acabou na nossa empresa hoje. Tudo é muito bem definido. Ah, legal. Então tem um descritivo dentro do contrato dizendo, o porcelanato que tu comprou é esse, a Claro, fechadura é claro. essa. Por exemplo, vou fazer a tua casa. Neto, eu quero um porcelanato, sei lá, até R$ 100. Se você quiser, no meio, na hora de comprar, de fato, o porcelanato for 150, você paga R$ 50 a mais. Você pode pagar na hora ou no final, não tem problema. Mas, na hora de comprar, você vai ver. Ou você quer comprar mais barato, você quer comprar por 50, você já fica com crédito, já pega o dinheiro ou então já abate no final. Legal. Não dá problema para ninguém. É muito É bom. transparente e é certo. Entende? É justo. Eu acho que isso é Não, é muito justo, muito bom. uma O coisa. meu pai fala uma frase muito legal que tem a ver com isso aí, que ele diz que o combinado não sai caro. Né? O combinado não sai caro. Isso Fica bom para todo mundo. fica bom. Porque, tipo assim, quando fica muito subjetivo, você acaba pensando no lucro. Querendo ou não, a gente trabalha para ter lucro, né? E você vai querer colocar um produto mais barato. Então, tipo assim, te dou um desconto. Cara, desconto não existe. É verdade. Existe Ela tem um preço justo. colocar um material mais barato. É Entendeu? Ou contratar um profissional mais meia boca. meia boca, entende? É isso que existe, da verdade. Então, isso ajuda a vender, entende? Ajuda até a gente ser transparente com o nosso cliente, porque a gente se preocupa lá na empresa, entende? Não só eu. Cada funcionário lá se preocupa com o que vai acontecer no resultado final, porque a gente lida com dinheiro alto. E às vezes dinheiro de uma vida inteira que a pessoa guardou, que ela se preocupa e ela tem um sonho. A gente diz que uma casa, geralmente, a gente trabalha com casa de alto padrão no geral, é um sonho. É verdade. E aí eu não posso chegar lá e entregar esse sonho amassado, esse sonho furado, quebrado. Não posso fazer isso. Entende? Então é uma responsabilidade grande que a gente tem. E a gente se preocupa com como vai ser esse final, essa entrega, esse encantamento que a pessoa está lá, entende? É algo muito bacana. É como uma casa ainda é um grande sonho, como ter um carro próprio, né? Como ter o primeiro carro. E assim, se a pessoa tem uma frustração na hora da compra, aquilo ali, poxa, juntou dinheiro para comprar o carro e quando chega lá. Se você tiver problemas com atraso de obra, com problemas durante a obra, então esse seu sonho vai se tornar um pesadelo. E toda vez que você estiver nesse local, você vai ter lembranças ruins. Entendeu? Então a gente faz de tudo para que isso nunca aconteça. Para a pessoa estar sempre feliz ali, ela vai ter momentos bons. Se o meu cliente chega estressado na obra, sei lá, qualquer coisa, furou um cano, meu amigo, calma, a gente vai deixar perfeito, eu vou ajeitar, vai ficar melhor do que estava. A gente vai resolver, entende? Não vou deixar jamais, eu vou
tá querendo economizar na casa daquela pessoa por causa de besteira. Então, isso não acontece com a gente. E com o cronograma de obra, assim, qual que é o cuidado que vocês têm para não atrasar? Porque isso aqui é um grande calcanhar de Aquiles na construção, né? Porque tem variáveis que tu não consegue prever, né? E, na verdade, quase todas a gente consegue prever. Essa é a olha verdade. aí. Quase todas a gente consegue prever. Claro que às vezes, vai chover a semana inteira, e você não consegue, né? Isso é climático. Mas você consegue, tipo assim, se atrasou uma semana, você tem parâmetros para você conseguir acelerar uma semana durante a obra, né? Coloca mais gente na outra. Isso, a gente chama de caminho crítico, né, no nosso cronograma, e eu acho muito interessante. Depois que a gente começou a fazer cronograma e seguir ele, nossa vida mudou também. Por que, Ismael? Eu não sabia quando tinha que mandar o tijolo para a obra, ou não sabia quando tinha que mandar o cimento, ou então mandava muito e acabava atrapalhando o espaço ali. Então agora com isso eu sei quando tem que comprar as torneiras, quando tem que comprar o porcelanato, sei quanto de argamassa você tem que mandar para cada etapa, entende? Isso ajuda a gente a controlar até o financeiro. Perfeito. Entende? E não ter desperdício na obra também, entendeu? Muitas vezes a gente mandava lá o porcelanato, ou mandava com argamassa, e tinha um local que não estava coberto, chovia, acabava. Nossa. Entendeu? Então isso são coisas que a gente vem aprendendo, e sempre atento, para poder não errar mais. Entende? Então, além de que comprar material, às vezes excessivamente, porque eu não tenho controle de estoque, isso faz o dinheiro ficar parado ali, né? Poderia estar sendo aplicado em outra coisa. Sim. Eu não tenho um galpão de estoque hoje. É mesmo? Não, meu estoque são as lojas, ou então os distribuidores. Perfeito. Aí tu vai comprando conforme a obra vai andando. Eu tenho um poder de barganha melhor, principalmente se comprar à vista, e eu consigo, se comprar programado, eu tenho a minha data certa de entrega e eu compro no preço melhor. Entende? Porque o comerciante, muitas vezes, ele está precisando do recurso. Eu falo assim, vou precisar daqui a 2 meses, eu vou lá e compro, entende? Então, isso ajuda muito a gente ter até uma margem um pouquinho maior. O teu core business hoje, dentro da construção civil, é residência? Olha, eu costumo dizer que é 50%. 50%. Porque a gente faz muitas obras comerciais, no geral. Então, eu faço posto de combustível, faço hotel, farmácia, fábrica, estou construindo uma fábrica de refrigerante, então são coisas muito legais, entende? E construo casas de alto padrão, entende? Principalmente para vender e também para cliente final. Tipo assim, eu posso te contratar para te fazer uma casa para mim, ou eu posso comprar uma casa que tu já fez em algum lugar, tá lá? Sim, a gente sempre tem alguma casa para vender. É mesmo? Sempre Olha aí. uma casa. Piada eu compro. Aí isso é fácil, né? E outra coisa importante, Maio, que a gente buscou na empresa, é buscar a forma de acontecer o financiamento, o financeiro, né? Então, a gente busca o financiamento através da Caixa, fazendo, não sei se pode falar, né, perdão, financiamento habitacional, a gente busca às vezes Caixa, Banpará. Então, a gente faz todo o processo. Viramos especialistas. Se você tem como fazer financiamento econômico aqui, a gente resolve o problema. Você só precisa assinar e chegar então no vocês fazem essa assessoria já para a pessoa? Tudo, deixo pronto. Faço tudo. Pô, tá legal. Isso é fantástico. Quero fazer o meu ponto comercial, o meu negócio. Vamos atrás de FNO, vamos atrás de outra linha. A gente resolve tudo essa parte. Eu fui comprar uma vez um apartamento, o cara disse, não, agora tu tem que ir atrás do banco aí. Isso, a gente. Aí eu não comprei porque o rapaz tem o teu tempo de ir atrás do banco. Isso. E a gente, como já está nesse ramo, a gente tem uma expertise melhor, sabe qual o caminho seguir, sabe o terreno que vai dar certo, sabe o que vai ser legal. E a gente sempre busca ser verdadeiro na empresa, entende, Mael? Para que nosso cliente faça um bom negócio, entende? Nem sempre é só sobre pegar a obra para construir. É importante que seja um negócio viável para ele. É verdade. Entende? Isso é importante. Muito bom. Fazer diferença. É um princípio, inclusive, tá? É um princípio. Fazer a diferença, fazer com excelência, né? Isso, fazer com excelência, fazer e ser verdadeiro sempre. Muitas vezes eu perco obra porque se Cara, só essa tua metodologia, né, de fazer por material, dizer, olha, tipo assim, tu quer... É igual eu comprei um estúdio lá em São Paulo e eu também não tava lá e a empresa falou, olha, a gente faz o sistema, a gente coloca pra ti aqui a mobília pra te locar. Aí eu falei, como é que tem? Olha, só nós temos esses 3 modelos de mobília. Só que essa mobília aqui tu consegue alugar por 300 a diária, 320. Essa aqui não, essa aqui é mais premium, tu consegue 450 e tal. E essa daqui que é a mais... E aí eu escolhi a mais intermediária ali, sabe? Não, vou deixar aqui nessa intermediária. Mas eles fizeram e mandaram a descrição todinha assim pra mim. E eu fui ver fechadura, essas coisas. Se eu fosse comprar, seria muito mais caro. Legal. Porque eles compram lá essas fechaduras eletrônicas de 300. Aí então, acaba tendo um preço melhor. Sim. E eles me revendendo saía mais barato que se eu fosse comprar. Eu digo, imagina eu estar atrás de quebradeira, lá em São Paulo, viajar. E é caro. E lá em São Paulo é caro para fazer qualquer coisa assim, né? E assim, ó, hoje não é mais vender só produto, é vender serviço, é vender experiência. Quando tu falou aqui pra mim, tipo, olha, se tu comprar uma casa comigo, deixa comigo que eu vou atrás da documentação, isso é experiência pra mim. Eu tava falando outro dia que eu acho que foi
sábado que o Vinícius veio aqui comigo, ele tava falando sobre comprar na loja de elétrica. Eu falei, cara, eu tenho muita dificuldade de sair para comprar uma central. Eu preciso de uma central nova no meu quarto, tenho dificuldade para sair porque o cara não tem site aqui, sabe? Eu gosto de pedir pelo site e tal. E as lojas aqui elas não estão se ligando de fazer um site, de ver, de ter uma experiência digital, porque para mim já é difícil sair para fazer o supermercado. Eu entendo, e isso, as pessoas estão muito ocupadas É isso. o tempo inteiro, então elas até pagam um pouco mais caro Sim. para você resolver isso para elas. São coisas que, na visão, ela tá ganhando dinheiro no negócio dela enquanto ela tá lá trabalhando. E, poxa, eu vou pagar um cara para comprar a central, deixar ela instalada, quando chegar em casa tá geladinho. Ótimo, a pessoa paga. Entende? Então, o cliente, ele precisa dessa comodidade, e eu acho que é uma tendência de ficar cada vez maior, esse tipo de serviço, entende? Já pegar pronto, deixar tudo resolvido. Lá nessa região que a gente estava conversando aqui antes, né, a região do Algarve, é mais ou menos isso. O inglês, ele tem um pouco de poder de renda maior que o português, aí ele fala, olha, tipo assim, vamos dizer, se fosse um construtor lá e dizer, Neto, compra essa casa aqui, reforma e me vende. Eu não quero, eu quero ir lá para Inglaterra, quando eu voltar na época do verão aqui, que tiver no verão, quero que esteja pronto, eu te pago. Isso acontece, e isso acontece aqui, tem público para isso, entende? Sim. Muita gente fala para mim, você é doido, você fica fazendo obra cara, 1 milhão, 2 milhões, ninguém vai comprar. Olha, mas eu sempre tive algo na minha cabeça que as pessoas que quiserem um produto bom, elas vão pagar. Igual um carro, elas vão comprar um carro melhor se elas quiserem de fato ter aquilo. E eu vejo uma residência, tipo, como uma coisa sagrada, entende? Eu vejo isso porque eu vivo isso. Então, é onde vai viver um lar, né? Uma família. eu tenho trigêmeas, então eu amo estar na minha casa com a minha esposa e minhas filhas. Eu amo estar lá com elas. Eu passo momentos maravilhosos. Os melhores momentos da minha vida são lá, em casa. E ela vai ter que ser adaptada para tua família, trigêmeos. Não, adaptado. Isso, a gente fez um quarto gigante para nossas filhas. Então, a gente teve essa oportunidade de projetar, de construir para a gente mesmo, não só pegar e fazer para os outros. Então, eu passei pela experiência de cliente também. Isso é interessante, sabia? Porque mudou algumas coisas do meu ponto de vista, mesmo depois já era engenheiro, claro. Então, eu vi que, tipo assim, você fazer algo para não dar problema, você fazer algo com carinho, faz toda a diferença. E tu tem menos problemas na frente. Menos e o nome custa caro. O nome custa O caro. nome custa caro demais. O nome... Então, o cara fazendo isso aí, liderando direitinho, é bom demais. Bom, comunicação é um gargalo em muitas empresas, né? Como que na Macedo Engenharia vocês fazem para ter uma comunicação assertiva e que realmente funcione? Esse é um grande desafio, hein, Ismael? Vamos lá. É o seguinte, a gente tem hoje 14 obras ao mesmo tempo. Meu Deus. Todo mundo... Qual que é a média de trabalhador por obra? Olha, chega a ter, depende da fase da obra, né? Mas chega a ter 10 a 12, entende? Mais ou menos isso. O mínimo é quase 150 pessoas aí. Isso, é muita gente, entende? Muitas pessoas também são terceirizadas, né? Perfeito. A gente já trabalha com a pessoa já certa, não é fixa só comigo ali. Ela vai lá colocar o vidro. Isso, vai pôr o vidro, vai elétrica. fazer o forro, entende? São pessoas terceirizadas, mas que já está com a gente há muitos anos, entende? Trabalhando há muitos anos. O que eu faço? Cada obra eu tento ter um engenheiro fixo nessa obra, e eu vou supervisionando eles. E cada obra tem um grupo de obra na empresa. O que é? A gente cria tanto um grupo de WhatsApp quanto um grupo de Trello. E tem também uma obra-prima que a pessoa também faz os pedidos por lá. Então a gente meio que amarra um pouquinho. O grupo do WhatsApp serve para a pessoa mandar fotos, se puder todos os dias, se não puder, pelo menos 1 ou 2 vezes na semana. Perfeito. Por quê? Muitas vezes eu não consigo ir na obra todo dia. E não consigo ir naquela obra específica. Então, por aquelas fotos, eu estou vendo o que está acontecendo. Por aquilo ali eu falo com os engenheiros todos os dias também e vejo que material eu tenho que mandar para eles, por exemplo, liberar, autorizar. Porque na empresa, como é que funciona lá? O meu engenheiro solicita para o meu comprador faz a cotação nas lojas e nas distribuidoras, aí me apresenta. Aí eu vou avaliar o preço delas e vou autorizar, entendeu? Por isso tem que estar alinhado com o cronograma, que ele vai dizer, parece difícil, né? Mas é fácil, não é difícil aí não. E aí a gente libera para aquela etapa. Então a gente tem essa comunicação de WhatsApp e de obra-prima o tempo todo. Entende? É assim que funciona. E tudo isso é alimentado dentro do teu sistema lá, que vai... Isso, tudo isso é alimentado no nosso sistema. Isso mesmo, a gente consegue, eu posso dizer, ter travas, entendeu? Poxa, não cheguei onde devia chegar essa semana no meu cronograma. Não chegamos na cinta, não chegamos na laje. Então, cara, você está atrasado. Você tem que correr atrás semana que vem, porque tem que fazer laje e alvenaria agora. Entendeu? E o processo é bom por causa disso, né? Tu ter algum RP para medir isso aí, porque, tipo assim, o que não é medido não é gerenciado. Isso mesmo. Aí vai ficando para trás, aí tu não tem uma medição de saber, tá, onde que eu deveria estar aqui e onde é que eu estou de fato. E tu tendo esse roadmap ali que vai te dizendo, olha, tu era pra estar em 35%, tá em 30%. Tem o ditado que até fala, né? Quando você não tem destino, qualquer lugar serve. É verdade. Qualquer lugar tá bom, né? Então é isso. A gente tem sempre um destino toda semana, tá?
Então, como é que funciona? Começamos com um cronograma macro, mensalmente. Uhum. Dentro do macro do mensal, a gente tem um semanal. Chegou na etapa final de entrega de obra, a gente tem diário. O que a gente tem que fazer diariamente? Todo dia para a gente entregar. Aí vai cômodo por cômodo, vai ambiente por ambiente, e a gente vai fazendo isso, entendeu? Uhum. Então, entrou aquela etapa de finalização de obra, é diário. Entende? Todo dia a gente vai ver o que a gente vai fazer. É algo assim incrível, porque parece que o dia se transforma em 2 dias e fica longo, entende? Uhum. Porque quando você planeja o que você vai fazer naquele momento, fica grande. Dá de fazer muita coisa ao mesmo tempo. É legal. Tirou isso pra minha agenda. E eu até falo assim, por que a gente não faz isso para todos? Porque não dá, é humanamente impossível, entende? Porque você foca muita energia para que dê certo aquele final. Eu falo assim, às vezes, tipo assim, alguém bagunça a agenda dele e vem lá e bagunça a da gente. Se a gente não tiver cuidado de dizer não, assim, tipo, não, calma lá. Sim. Eu tenho uma agenda aqui, você vai ter que seguir essa agenda. Porque tem pessoa, não, eu quero que tu venha agora aqui. Tá? Não, calma, eu tenho uma agenda e eu sou muito rigoroso hoje com a minha agenda. Então, eu às vezes ainda faço isso, às vezes eu faço aqui no iPad, mas às vezes eu faço num papel mesmo na minha mesa. Chego de manhã, chego 7h30, eu tenho isso aqui, eu tenho 10 coisas para fazer e eu vou riscando. Sim. Lá a gente usa muito o Trello. Todo mundo praticamente é uma metodologia Kanban. Isso, e a gente vai só clicando, né? Uhum. Dando check. Fiz isso, deu check. Não conseguiu fazer isso que hoje, já colocou para outro dia. Então é bem fácil e bem didático. Faz os cartãozinhos e vai. Mas... É igual a gente usa para fazer aplicativo Bitrix, que é mais ou menos a metodologia do Trello, que é o Kanban, né? Que a gente metodologia ágil. E, cara, lidera desenvolvedores lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, lá não sei aonde, e as coisas andam. Eu ainda preciso talvez aprender isso aí, porque o Trello eu gosto, porque eu consigo às vezes acessar o quadro que o meu engenheiro tá lá na obra. Eu entro no quadro dele e vejo tudo que ele tem que fazer. Aí isso... O Bitrix ele é bom porque ele tem o WhatsApp dentro dele, por exemplo, essas fotos que tu passa lá, tu não vai mais passar pelo WhatsApp, aí tipo, tem uma rede social e também tu como gestor vai poder ver todos os projetos. Legal. Por exemplo, eu sou engenheiro de um projeto específico, eu vejo a minha equipe. Sim. Mas tu ali, ou o teu financeiro, consegue ver tudo, aí dá de alinhar esse cronograma físico-financeiro também. Eu acho que talvez o Bitrix ele possa ter integração nativa com... Eu vou atrás desse aplicativo. Vai gostar para fazer isso. Então... E aí, cara, é ter esse checklist, checkpoint e ir fazendo e acontecendo. E às vezes se tu tiver 10 coisas para fazer e tu notar aí fazendo, tu fizer só 7, tenha certeza que se tu não tivesse notado, só fazia 4. Isso mesmo. Só fazia 4. Porque... Isso eu aprendi lendo alguns livros na minha vida, Ismael. Eu li aquele livro, tipo, do Paulo Vieira, que tem uma frase que ficou na minha cabeça: todo mundo tem o que merece, o poder da ação, o nome do livro. Né? Isso mudou, assim, minha forma de ver o trabalho, de ver tudo, de uma forma muito grande. E também o livro do Christian, aquele A Tríade do Tempo. Eu sei o Christian. Também esse cara é um nerd, né? Sim, e fez eu organizar melhor o meu tempo, entende? Me tornar produtivo. Porque muitas vezes eu pensava que estava trabalhando muito, mas eu estava trabalhando de forma não inteligente. Entende? Eu chamo na empresa de carregar cimento na costa. Deixando ser um pouco grosseiro aqui. Então é melhor você pegar uma empilhadeira e carregar um pallet inteiro, do que ficar carregando todo aquele pallet e ficar todo suado e sujo na costa. Entende? Muita energia humana e pouca tecnologia. Pouco resultado. Eu digo assim, muita energia e pouco resultado. Então... a gente, pelo que eu te falei, o que não é medido na gerenciado, tem um exemplo na China que foi um prédio que eles passaram 3 meses planejando e construíram em 15 dias, né? Sim. Então, assim, 1 hora de planejamento diminui 3 na execução. Eu sempre falo isso quando a gente vai fazer planejamento estratégico. Isso é maravilhoso. Bom, você se descreve como um líder calmo, racional. Como essa postura influencia a comunicação e o clima da tua equipe? Fala um pouco de cultura. Vamos lá. Eu me considero extremamente calmo, né? Sempre, por mais que o problema seja gigante, eu fico calmo, entende? Eu só não fico calmo quando alguma filha minha tá doente. Mas fora isso, eu tô tranquilo, eu estou calmo. E eu tenho uma análise muito fria de tudo, entende? Mas eu consigo filtrar muito bem. E eu acredito que se eu passar, tipo, se eu estiver angustiado e passar aquela minha angústia ou minha preocupação pro meu colaborador, talvez ele não tenha a mesma inteligência emocional que eu tenho e vai fazer uma coisa assim agoniada, desandar, entende? Uma coisa desesperada. Então eu, mais do que nunca, tenho sempre que manter a calma e organizar as coisas, entende? Isso aí tranquilamente. E eu tento passar isso para eles, entende? É como um pai numa casa, né? Um CEO numa empresa, um líder numa empresa, é como um pai numa casa. Se o pai perder o controle, a família inteira vai perder. Eu penso exatamente dessa forma, entende? E eu acredito também, Ismael, tipo assim, quando a gente acredita em Deus, tudo vai dar certo no final, entende? Você passa por alguns problemas, mas você tem que avaliar o que está acontecendo e você vai resolver, entende? Se você estiver no caminho certo, no princípio correto, vai ficar tudo bem. Eu acredito muito nisso, de verdade. É isso mesmo. Eu acredito que quem tem uma
frase do Silvio Santos, tem uma frase semelhante do Benchimol, da Nova XP. O Silvio Santos faria o seguinte: nem que a vida terminasse no pó. Se o bem não vencesse, a vida não faria sentido. O bem tem que vencer. E o Benchimol diz o seguinte: Não conhecia essa frase. boa, fala. Chegou arrupio quando eu falo ela. Boa essa frase. Ele fala: nem que a vida, se você morresse, terminasse no pó, não existisse nada depois. Mas se o bem não vencesse, a vida não faria sentido. Legal. Ela vai fazer sentido porque o bem vai vencer. E o Benchimol fala o seguinte: é impossível você defender o seu cliente, querer o bem dele, e você não crescer. Olha, legal. Não conhecia essa frase do Benchimol também. É. Sou um grande fã dele. E aí, não sei se tu viu recentemente, ele fez já abrindo aqui uma deixa pra falar da XP, o Benchimol fez um pronunciamento agora essa semana, que eles estão com 11% da toda a economia financeira do mundo, se eu não me engano, 1,8 trilhões já gira pela XP, né? E ele falou: a gente vai ser a maior, isso é inevitável. Só que eu quero acabar com tudo que possa comprometer a idoneidade da XP aqui dentro. Eu não quero que ninguém faça nada de errado com o meu cliente. Porque nós nascemos defendendo o cliente. É por isso que ele saiu do banco e veio pra gente. Sim. Ismael, eu sou um grande defensor do meu cliente. É. Eu viro amigo do meu cliente. Geralmente eu viro amigo do meu cliente. Acho que quase todos eu sou amigo hoje em dia, até dos que já passaram, né? Uhum. E, tipo, eu aprendo muito com eles também. Eu vejo o que eles fazem na vida deles, eu vejo como funciona a parte pessoal deles, assim. Tanto o tratamento da empresa com os funcionários, o tratamento do dinheiro, como eles lidam, como eles gerenciam, nas diferentes... Então, eu tento pegar sempre a parte boa. Sempre o que eu acho que é vantajoso, que é inteligente daquele cliente, entende? Então, é muito bom porque eu trabalho com as pessoas, tipo assim, que deram muito certo na vida, entende? Então, eu Foi consigo... aprender, né? Eu aprendo, assim, de graça com eles, entende? Uhum. Fazendo negócio. Então, isso é muito bom. É. Muito A bom. palavra de Deus diz assim: ouvir de tudo e reter o bem, né? Sim. A gente ouve de tudo e retém o bem. Retém o E bem. assim, esses caras, todo mundo tem uma história, trajetória de vida. Por isso que pra mim, estar aqui no podcast é muito bacana, ouvir a tua trajetória, que é diferente da trajetória do outro convidado que eu trouxe, que é diferente do outro, que é diferente do outro. Nossa, mas eu já passei por uns problemas, tipo assim, já tava na empresa, tava difícil, tava trabalhando e as coisas parece que não davam certo. E teve um dia, cara, que a minha esposa me pediu pra comer um churrasco e eu não tinha dinheiro, você acredita? Foi mesmo. É sério, então esse dia foi muito marcante pra mim. E eu não podia dar errado, entende? Eu tenho 3 filhas, tenho trigêmeas, então eu não entendia por que tá tão difícil, por que a gente não consegue fazer uma obra mais rápido, por que não tem resultado, entende? Então, nossa, a partir desses dias, assim, as coisas vão mudando e você fica muito focado, entende? Fica muito focado em fazer certo e fazer que aconteça, entende? É verdade. E não se limitar nos nossos sonhos, entende? Eu tenho sonhos muito grandes ainda. Eu vim do nada, né? Do Sim. zero. Sempre fui muito esforçado, sempre fui muito calmo, sempre fui muito tranquilo. E, tipo assim, eu penso em chegar muito longe ainda. Tenho 35 anos. Sim, tá no auge, né? No auge, eu quero fazer muito É no 35 que a vida muda ainda, e tu já chegou com a vida mudada. É no 35 que você dá um up já. Sim. A maior parte dos bilionários não sabia o que fazer aos 35 anos, sabia disso? Sério? Nossa, não sabia. A maioria dos bilionários não sabia o que fazer aos 35 anos. Isso, Então... não, eu sei muito bem o que fazer, quero fazer muita coisa ainda e quero levar um legado, tanto para minhas filhas, entende? Para as pessoas que estão perto de mim, quanto para outras pessoas. Eu me considero um bom professor. Acho que muita gente passa lá pela empresa e vai ficando um bom engenheiro, vai aprendendo. Muitos estão abrindo seus próprios negócios. Assim como a Presim fez comigo, eu consigo fazer também com eles, entende? Dando oportunidade, sim. O mercado é isso, é ensinar, é aprender. E o segredo da vida é empreender, cara. Eu acho que é você conseguir tocar um negócio, você conseguir deixar seu nome escrito nos anais da história como alguém que construiu um Brasil melhor, construiu um país melhor. Porque a gente constrói o país a partir do empreendedorismo. Não tem, sabe, não é uma bolsa que vai ajudar, que vai mudar o país, não vai. Eu acho que gerar um posto de emprego é a maior obra social que alguém pode fazer. Eu concordo plenamente com isso. A gente tem histórias na empresa, assim, muito emocionantes, cara. Nossa, tinha pessoas lá que passaram fome, que estavam passando por momentos difíceis, vendendo lanche em cantina, sendo engenheiro, entendeu? Então é algo que é gratificante até você conseguir ter essa pessoa, você desenvolver o potencial dela, porque tem muita gente boa, Ismael. Tem muita gente boa. E principalmente tem muita gente jovem que não sabe o potencial que tem. É verdade. E tá depressivo, tá com ansiedade, coisas que, tipo assim, eu antes era mais duro, eu sou mais, como posso dizer, sou um pouco mais flexível com isso. Primeiro era meio frescura, entendeu? Pô, tem mais paciência, né? Mais paciência, sim. Então tem muita gente boa, cara, que acaba que não vê o seu potencial. E eu acho que eu consigo ajudar as pessoas que estão perto de mim, assim, trabalhando, a enxergar um pouquinho do que pode fazer, a enxergar como a vida é boa. E muita gente tá longe de Deus, sabia? É verdade. Sério, muito longe. Tá gente longe de Deus. E se encontra aquele caminho, assim, cara, resolve a vida. Ela consegue se encontrar de novo. Se encontra.
Resolve a vida, isso sem dúvida. Eu sempre digo que o meu talento é encontrar pessoas com talento. Esse é meu talento. Então, Legal. tipo assim, às vezes quando eu tava em rodada de negócio, tava captando dinheiro pra Lugente, para os projetos que a gente tem. E quando eu mostrava a minha primeira linha de gestão, né, eu sou o CEO da Lugênios, o CTO é o Luigi, o CFO é o Moisés e o CMO é o Tomás, né? E eu mostrava na primeira linha de gestão, cara, como foi que esses caras bons, hein? Verdade. Eu digo, cara, foi tendo paciência. E chegou um momento na minha vida que, tipo assim, eu trabalhava muito sozinho, eu até ganhava um ticket Bom, razoável, só que eu era funcionário. Não era uma empresa, eu não me via como uma empresa. Eu sou uma empresa agora, que eu viajo e o negócio acontece, meus clientes são atendidos, tanto na Barov quanto na Lugente, que as coisas estão acontecendo e que eu sou estrategicamente. Aí, tipo, eu fazia consultoria, fazia as empresas acontecerem lá, só que eu não queria ter ninguém aqui dentro, eu não tinha paciência para ensinar. Eu digo, pô, até quero ter uma pessoa, só que eu não sabe. O cara não vai saber o que eu sei, não vai conseguir. E se tu não tiver paciência com as pessoas, não tiver amor mesmo, cuidado, você não vai conseguir não ensinar vai. mesmo. Isso mesmo. E é, Isso é verdade. Muitas vezes a gente se doa, né? é, Se doa, e vem um caso de ingratidão e você fica assim, pô, eu não vou fazer de novo e diferente. tal. Mas você tem que fazer. É, Né? Não adianta ficar emburrado ou orgulhoso. é. Isso faz parte. As O, pessoas vão e o, vêm. o Flávio Augusto fala assim, eu prefiro, já teve muita gente que já deu a palavra para mim, voltou atrás, ou me sacaneou pelas costas, tudo, mas eu prefiro viver a vida acreditando nas pessoas do que viver uma vida com um doido desconfiado de tudo. Sim. Né? Não consegue dormir, não consegue viver, Fica porque agoniado e tal. prefiro acreditar nas pessoas ainda. É verdade. Eu acredito muito, entende? Eu acho que eu confio até demais. É, Né? Isso é verdade, né? A gente confia, mas é porque a gente julga as pessoas por a gente mesmo. é, Se tu parar pra pensar, isso a mesmo. gente tem esse julgamento, né? É isso. Ah, eu não faria isso. Ele não vai fazer comigo. É, Mas e se fizer? Né? Mas, é. não vai fazer. Então, Mas assim, Deus vai se carregando e trazer gente boa pro nosso lado. isso é Não verdade. tem jeito. Verdade. Bom, vamos lá para falar um pouco mais de equipe, né? Manter um time jovem e estável na construção civil é raríssimo. Qual que é o segredo dessa retenção? Desafio. Dá para eles desafio? Eu sou movido a desafio e as pessoas que estão perto da gente, sim, na empresa, também. Eles vão, querendo ou não, eles vão se moldando para isso. Sempre que está ficando difícil, eu dou um desafio maior. Entende? Maior, isso. Não, você consegue, não vou conseguir. Vai conseguir sim. Caraca, o ser humano é movido por isso, né? O ser humano é movido por isso. As pessoas querem o. Tipo assim. E a gente mostra, tipo assim, se você fizer isso, você vai conseguir fazer isso no futuro. Uhum. Entende? Se você fizer isso aqui, quando você estiver fora, você faz tal coisa. Ou então, na próxima obra, você vai tocar sozinho. Uhum. Seu salário vai aumentar, você consegue uma participação aqui, Uhum. você vai ficar melhor, você vai ficar respeitado. E as pessoas vão melhorando. Entende? A gente criou uma época na empresa um clube do livro para as pessoas lerem, tinha que ler, e a gente fazia reunião toda semana. Criamos o desafio das pessoas fazerem pós-graduação, fazer curso de especialização, inclusive com cada curso realizado aumenta o salário. Legal. Então a gente tenta fazer elas começarem um serviço mais alto do que elas terminaram o outro, entendeu? Uhum. Sempre um nívelzinho de crescimento, igual na musculação, igual, sei lá, em qualquer coisa para você se testando, entendeu, Ismael? Então a gente faz muito isso. Então às vezes eu até faço demais, exagero. A pessoa está indo muito bem, eu pego, ponho uma, duas, três obras. Aí já fica exagerado, então volta, tira. Uhum. Então hoje eu tenho uma noção melhor do que antes, porque quando a pessoa estava indo muito bem e começava muito, eu começava a colocar serviço na costa. Começava a sobrecarregar aquela pessoa. Uhum. Então ela estava muito empolgada, estava indo muito bem, e do nada ela ficava frustrada porque já não ia conseguir atender tão bem porque estava sobrecarregado. E por ser muito jovem, o jovem tem muita energia, o jovem tem muita força de vontade, tem muita novidade ali. Então eu preciso filtrar muito bem isso. Hoje em dia eu tenho mais calma, eu considero que consigo avaliar melhor de longe. E outra coisa importante que eu aprendi no meu trabalho é saber ler as pessoas. Isso é bom. Porque tem muita gente que você só olha e você não enxerga. Você não vê que ela está triste, você não vê que ela está passando por um problema de saúde, ou tem alguém na família Ruim. doente, ou então ela terminou um relacionamento. Então, eu consigo separar muito bem, mas não é todo mundo que consegue. E isso faz a gente ter um pouco de um trato melhor. Chega, chama para conversar no particular, ajuda ela muitas vezes no direcionamento, então isso faz diferença. Ela se sente acolhida e de verdade é verdade, entendeu? É. Não é nada só para fazer. E a empreender é desenvolver pessoas, né? Eu sempre digo o seguinte, olha, a sua empresa não, você não cresce, a sua empresa não cresce, quem cresce são as pessoas. Sim. As pessoas crescem e automaticamente a empresa cresce. E aí tem 3 pilares que eu sempre digo o seguinte, olha, com isso aqui você consegue tocar uma empresa, que é gestão, time e processos. Tem que ter um time bom, tem que ter um processo alinhado, tem que ter gestão. Sim. O dinheiro vai vir.
o dinheiro vai vir, porque concordo. você vai vender, você vai entregar com excelência, com rapidez, ter contato, e aí o negócio vai vir. Eu concordo plenamente. Hoje, Ismael, se eu tivesse mais pessoas, eu tinha mais obras. Entende? Eu Uhum, tô com uma demanda gigantesca e eu não consigo uhum, pegar mais obras, porque eu já tô inchado, entende? Então perfeito. eu tenho que ter calma para não fazer Uhum, besteira. Então vamos entregar o que a gente está fazendo. Um segredo da construção também, Ismael, as pessoas são muito visuais. sim, Muitas vezes ela vai dar um dinheiro muito alto e precisa confiar em você. sim, Qual é a melhor forma de confiar do que você entregar a obra? sim. Você ficar entregando obras. E elas estão vendo, todo mundo passa na rua e vê aquela placa azul e sabe que você está entregando. Entregou bonito, entregou bem. E uma pessoa conhece a outra, aí vai Verdade. passando a informação, entendeu? De como foi todo o processo, toda aquela obra. Entendeu? É, Então a ela entrega é fenomenal, né? Um catálogo bem não só a feito. entrega, o processo também Sim, é importante, sim. entende? O material, dá de ver que o material é bom. Uhum, Você consegue ver só de entrar, entendeu? E então uhum, é o que vai chamando atenção. Tudo é diferente. Desde a estrutura, a altura, ao tipo de material que a gente usa, ao acabamento, a gente tem umas coisas exclusivas, entende? eu sei. Que a gente gasta um pouquinho mais, mas que fica muito. Uma marca Eu vou registrada. te dar uma frase aqui, viu? Que é legal para você anotar. Construir feio e construir bonito é quase o mesmo preço. Isso eu sempre falo. É sério. É sério. Construir feio, construir bonito é quase o mesmo Sim. preço. E eu uso muito lá no escritório, principalmente quando a gente está negociando orçamento com os clientes. Tipo assim, se você está doente do coração, você vai procurar o melhor cardiologista. Porque você quer ficar bom, você quer que ele faça uma boa cirurgia. Você não vai dar seu coração para o enfermeiro, nada contra o enfermeiro, tá bom? Por Sim, favor, é porque não é a habilidade dele. sim, Ou então ele ainda está, ou para um médico recém-formado que ainda está sim. aprendendo, Não entende? é Não é especialista. especialista. Então eu considero que nós somos especialistas. Então, É, quer operar seu coração, vai lá com a Macedo que isso é bom. a gente vai. Posicionamento. Tem Sim. que fazer um bom posicionamento e fazer um bom site e jogar esse catálogo lá pra Sim. gente ver a cara. Olha, a gente está fazendo isso. E a Giovana, a Giovana entrou como estagiária na empresa, Sim. né? E ela cresceu tanto que hoje ela tem uma porcentagem da empresa. Está Olha aí, que entrando de bom. sociedade. É o que a gente chama de partnership. Isso. Eu não sou egoísta, assim. Se Sim. a pessoa está crescendo, se ela está comigo, que eu vejo que ela está comigo, ela vai se beneficiar junto. Então ela está entrando como sócia na empresa. Muito Uma legal. porcentagem pequena, mas está entrando. Então, é, onde é que a gente estava? Eu até esqueci. Sobre o crescer. Ah, sim, crescida. Então, ela era estagiária. Sim. Então, olha o nível de crescimento. Ela é estagiária de uma moça que é engenheira até hoje lá com a gente, que é muito boa, inclusive. A gente tem planos para ela. E ela chegou nesse nível. Por quê? Ela se dedicou. Porque ela A tá entrega. firme, entende? Então, ela sai tarde, chega cedo, se esforça, não tem frescura com ela. Então, ela é muito. E sem contar que ela está se capacitando o tempo inteiro. A Isso é gente bom. acredita nisso. Isso é bom demais. É aquilo que eu te falei, né? O teu negócio não vai crescer. Quem cresce é as pessoas, tem que fazer elas crescerem. A gente tem aqui uma mini biblioteca também, a gente investe muito em livros, para que as pessoas leiam, possam emprestar os livros, porque o livro é o lugar exato onde o conhecimento que está lá é o que ele quer te ensinar, ele não vai querer te vender mais nada. Sim. Às vezes até quando tu compra um curso, aí no final do curso o cara quer te vender outro curso. É. Ele te ensina tudo. Isso, o livro é fantástico. O livro A gente gosta muito, eu gosto muito de ler, né? Minha esposa até falou que não sabia que tinha casado com um nerd. Ela já falou isso para mim, mas é muito bom. É. Quero passar isso adiante, né, para minhas filhas. E eu incentivo as pessoas a lerem na empresa. Isso faz diferença. A gente compra programas originais, porque na engenharia tem muitos programas piratas, que às vezes aí dão um resultado diferente, ou não dá, você não consegue ter As ferramentas as aí. ferramentas completas, então a gente compra o programa original. Sim, Vai fazer estrutural, a gente tem o Eberic lá, sim. liberado tudo, entende? Então, a gente busca que essas pessoas estejam crescendo o tempo inteiro, para desafiar elas, Uhum. porque o mercado está aí. Se você falar hoje aqui na cidade, eu sou engenheiro da Macedo, todo mundo quer pegar você para sua empresa, para a empresa de construção. Entende? Então, a gente tem um assédio grande lá dentro Uhum. dos nossos funcionários, então eu tenho que conseguir reter eles. Muitas vezes com salários maiores, melhores. Sim, Entende? Então, eu tenho que reter eles, não só pelo financeiro, sim. pela vontade de eles estarem lá, pela vontade de eles fazerem coisas grandes. E aí que entra a cultura, a implantação de cultura, porque quando você implanta a cultura, você faz as pessoas quererem ficar. Sim, Você deixa a porta aberta e elas vão ficar assim mesmo. sim. Outra coisa que a gente faz lá, a gente tenta não ver só o agora. Eu tento ver um pouco do futuro, né? Muitas vezes eu percebo que tem engenheiros e empresas que perdem negócio porque, vou fazer um projetinho ali, Uhum, uma fachada, já quer cobrar. Entende? A gente não vê assim. uhum, Eu quero primeiro conhecer o cliente e muitas vezes sim, eu vejo se é um cliente bom. Sem brincadeira, Hum. eu tenho até falo lá para minha esposa e para Giovana que, cara, eu não senti uma energia boa. Não vou fazer algo com eu esse sei. cara.
Eu falo isso. Ele vai me dar problema. Não é isso. Tipo assim, talvez o cara nem vá me dar problema, entende? Mas eu não senti uma energia boa daquela pessoa, eu não sei de onde vem o dinheiro dela, alguma coisa do Sim, tipo, então pega. não é uma coisa que vem de Deus. Cara, eu prefiro deixar passar. Isso é maravilhoso, porque eu tenho um amigo que ele já se complicou por causa disso. Ele acabou construindo, não tinha nenhuma ligação com o cliente fazia, mas acabou que estourou alguma coisa na vida do cliente e acabou. Óbvio que Nunca aconteceu comigo, mas tenho medo. o meu pai diz que a verdade não precisa de defesa, né? Sim. Então, a algum momento conseguiram provar que ele não tinha nenhuma ligação, só que isso desgasta, né? Desgasta, Isso sempre. gera uma. Então, é importante a gente saber com quem a gente está lidando, com as pessoas que estão próximo da gente, porque acaba que é um relacionamento até um pouco grande, se você parar para ver, né? 6 meses, até um ano, depende da obra. Então você vai lidar semanalmente, diariamente, então mensalmente com aquela pessoa. No banco tem o mercado financeiro em geral, né, tem um relatório chamado KYZ que a gente faz para saber um pouco, pergunta, grava a conversa, tipo, qual foi seu último trabalho? De onde é que vem seu dinheiro, sua fortuna, né? Eu vendi uma empresa, eu vendi uma terra. Onde que fica? Quem comprou? A gente começa a fazer isso daí porque isso pode pegar pro banco, né? Se ele pega o dinheiro, só pega e aplica, né? aplica lá o dinheiro. Eu acredito nisso. Sim, tem que ter cuidado. Neto, e falando um pouco do mercado imobiliário em si, assim, qual que é as tuas perspectivas que tu vê para nossa... vamos falar de Santarém, depois a gente pode falar de região, mas o que tu vê assim para Santarém? Olha, eu vejo Santarém como um canteiro de obras gigantesco. Para todo lugar que você vai, Ismael, tem tijolo. É verdade. Todo lugar tem obra. Até pessoas que são ruins de construção estão fazendo obra, entende? Neto, mas a taxa de juros está muito alta. Tá difícil o financiamento. Não sei o que está acontecendo, mas estão construindo. Então, Isso é um paradoxo mesmo, porque o governo está aumentando a taxa Selic, mesmo assim a economia não para de crescer. Não para. É porque eu vejo que é um dos maiores meios de você valorizar e aumentar o patrimônio. E todo mundo sabe disso, isso vem sendo ensinado de avô, pai, né, filhos, e as pessoas estão sempre construindo, porque terra não vão ser mais feitas delas, né? É verdade. Elas estão, e elas vão se valorizar, e tipo, isso é muito bom pra gente, tanto para nossa cidade, porque ela acaba gerando muitos impostos, que o imposto da construção civil é muito, muito alto, tanto para o ISS, que é a prefeitura, quanto para o imposto federal. Entende? Que acaba fomentando muito a economia, né? E gera um valor agregado para a prefeitura, para o governo federal gigantesco. Muitos funcionários, e tipo assim, é uma cadeia gigantesca. O funcionário está ali contratado, tem quem faz a farda, tem a pessoa que fornece comida, tem a loja de material de construção, tem a parte dos engenheiros, o corpo técnico, a parte de projeto, a gráfica. Então é uma cadeia gigantesca. Tem quem fornece areia, quem fornece cimento, o cara da balsa que está trazendo de outra cidade, entende? Então é algo muito grande, entende? Que envolve a construção civil. Por isso que é um termômetro de como está o crescimento do país, de uma cidade. Ele é um termômetro propulsor mesmo. É um termômetro. E aí tem uma máxima que diz que um emprego na construção civil gera 2 fora, né? Pelo menos 2 fora. Sim, porque tem alguém na fábrica. Alguém está fabricando alguma coisa. Lá na loja de material de construção, lá no lugar. Sem dúvida. Tem um entregador, tem um rapaz do caminhão, tem alguém. Tem alguém vendendo comida para... Sem dúvida, sem dúvida. E, tipo, eu creio que Santarém vai crescer muito ainda, Ismael. Eu posso dizer com certeza, vai crescer de uma forma ainda muito grande. Tanto o agro, quanto a indústria, quanto o comércio. A gente quase não tem indústria aqui, se parar para ver de verdade. Quando começar a entrar essa indústria aqui, a gente vai ter muita geração de emprego, vai ter muita renda, vai ter uma valorização dos imóveis ainda maior. Entende? Quem tem bons imóveis, tá tranquilo para da vida. Qual é a forma que a pessoa hoje em dia fica tranquila? É aluguel. Sem dúvida. É verdade. Você aluga, tem um bom aluguel, você tá tranquilo. Aí você consegue com esse mesmo aluguel, você faz outro. Tá tranquilo ainda, mais ainda. É verdade. Se você tiver os 2 aluguéis, meu amigo, aí você se torna os juros compostos. É verdade. Na verdade, 80% dos bilionários ficaram bilionários com imóveis, né? Ou incorporando, ou comprando e vendendo. Muitas ou vezes construindo. Começa lento, né, Ismael? Mas é algo que, tipo assim, é sustentável. Sim. E tá ali, é tijolo. Você tá vendo? É algo que é fantástico. É real estate, que a gente fala, economia real. Economia real. Economia real. Ali é real. Aí que entra aquela minha frase. Construir feio, construir bonito é quase o mesmo preço. Quando eu pego um cliente que estava acostumado a construir feio, por exemplo, o que é construir feio? Aí você vai e faz um prédio com um monte de problemas, um monte de trinca, rachadura, com material ruim, todo torto. Água voltando. Feio.
entende? Uhum. E aí você pega, faz um prédio bonito. Nossa, esse cliente nunca mais deixa a gente. Então a gente tem uma recorrência muito grande de clientes. Hoje em dia a maioria dos meus clientes são recorrentes. Que eu já fiz uma obra no passado e estou fazendo de novo. Fiz e estou fazendo de novo. Então isso eu vejo que está dando certo minha forma de construir, porque ele é recorrente. Isso Entendeu? é bom demais. Isso é bom. E aí, em questão de segmentação, tu aposta mais na construção comercial, apartamento, casa? Olha, Que dica tu deixaria para nossa audiência? Vamos lá. Eu acho que tem mercado para todos. E os engenheiros e as empresas se adequam em todos os mercados. Perfeito. Vamos lá. Casa de padrão baixo, Minha Casa Minha Vida. Tá vendendo que nem água. O que você tem para vender, você vende. Casa de alto padrão tá vendendo também, porque as pessoas estão ganhando dinheiro e estão precisando de um lar melhor. Um lar seguro, um lar que possa criar sua família. Construir um negócio. Todo mundo quer um ponto comercial, um galpão, quer uma loja. Para você pegar e dar certo, você precisa ter um ponto, entendeu? Vou vender terreno, o corretor tá bem, tá todo mundo bem, tem todo. É verdade. E quem tá construindo o prédio? Meu amigo, você fez o prédio, pode ir lá, tá tudo vendido. Tudo vendido. 80% tá vendido. É verdade. Só não tá vendido os piores, o que tá lá no térreo, olhando pra garagem, lado do sol. Mas que você põe uma promoção ali, você vende ele. Por quê? Se eu peguei hoje, comprei na planta, daqui a 2 anos eu vendo ele, já ganhei um ágio. Só nem entrei no prédio, mas só de ter comprado eu ganhei um ágio. Os cara arrancam no lançamento já com 30%, 40% vendido já no lançamento do prédio. E é verdade. Não, e tipo assim, eu não tô fazendo prédio. Eu podia falar, não é, meu irmão, é verdade. Estão construindo e estão vendendo. Vende. E do mesmo modo como tu falou, casa, né? Tem um amigo que lançou um residencial com 100 casas, vendeu tudo em pouco tempo e vende, porque vai construir com o dinheiro da galera. As pessoas pensam, se eu for alugar, eu vou estar gastando num negócio que não é meu. Eu consigo uma ponta de um financiamento, consigo dar uma entrada, consigo parcelar direto com a construtora muitas vezes. E eu acho que muitas vezes depende até a forma de você lidar no negócio, entende? De você criar as condições. Aquilo que a gente faz, eu consigo todo o financeiro para o cliente. Então, eu saí agora do escritório e eu estava lá com 2 empresários grandes na cidade. E a gente tá conseguindo viabilizar um recurso do FNO para ele. Muito legal. Pô, o cara tem o recurso para fazer. Mas, se você tem esse dinheiro aqui, sei lá, 2, 3 milhões de reais, e se você pegar o FNO e vai pagar 8%, você aplica o seu dinheiro a 15%, você ganha 7%. Sim. Sem tirar seu dinheiro do bolso. Então, você pegou o dinheiro do financiamento e ainda tá ganhando dinheiro. E agora tem um negócio que eu não sei se você já sabe disso, mas é o crédito colateral. Que tu já faz a aplicação casada com o financiamento. Ah, sim. E os bancos estão amando agressivo, né? Estão agressivos isso aí. Se você investir aqui, já libera isso aqui para você. Eu estou fazendo cotação em banco para um cliente, já fiz em Sicredi, Bradesco, fiz na XP, estou fazendo assim, assim. E onde for melhor. E aí, dependendo se tua empresa, por exemplo, é lucro real, ainda vai se aproveitar desse juro que tu paga para diminuir teu imposto de renda. Nossa. É fantástico, tem um benefício. Isso aí, Ismael, isso aí é fantástico, né? Isso aí, olha só. Quem sabe disso? É verdade, crédito colateral. Poucas pessoas sabem disso. E olha só como é bom esse negócio. Dá vontade de você estar com um imóvel construído, ganhando juros ainda, ainda vai estar... Não perde para liquidez, tu constrói imóvel, depois o imóvel começa a se pagar. Ainda fica grandão do banco, né? Que tem dinheiro aplicado lá. É verdade. Que legal. Maravilha, que conversa maravilhosa. Mas vamos lá falar um pouco sobre família. E aí, como é que é ser pai de trigêmeos? Ismael, é muito bom. Eu vou te falar que foi difícil no início, quando elas eram pequenas. Nossa, minhas filhas foram prematuras, né? Eu tive uma filha que ficou na UTI 1 mês e tal. Mas hoje em dia todas são muito bem. Bom que foi logo o trabalho foi tudo de uma vez, né? Aí agora... Eu sempre falo pra minha esposa que foi uma bênção isso, porque a gente teve só uma gravidez. Leva todas só pra um lugar. A gente, sei lá, toma banho juntas, dorme juntas. Compra roupa do mesmo tamanho. Tudo junto, entende? Então é muito bom. E elas não são idênticas, entende? Elas são diferentes, são placentas diferentes. Então isso que é bom. E são irmãs, só que da mesma idade, nasceram juntas. Minha esposa ficou grávida só uma vez. Então aquele processo de ficar grávida, enjoar e tal. Isso foi maravilhoso. Já teve os 3 filhos que queria só? Tive 3 filhos já. Mas não pensa em ter outro, não? Não, olha, a gente chegou a pensar em ter mais, né? Só que teve um dia que elas deram muito trabalho e aí a gente pensou... não, é sério, a gente ia pensar... Não, desistimos da ideia. Mas, tipo assim, algo maravilhoso, Ismael. Eu posso dizer para quem não tem filho ainda que isso foi a grande virada da minha vida, entende? Porque parece que você adquire um amor muito grande, né? E você tem uma responsabilidade de que tem que dar certo. E além de você ter que ser um espelho de todas as suas atitudes, de como você é moralmente, de como trata as pessoas, de como você age, porque tudo o seu filho está te observando. Então isso fica muito claro para mim. Muitas vezes eu não entendia como Deus agia. Sem brincadeira.
E hoje eu entendo como eu faço com as minhas filhas. Às vezes eu castigo minhas filhas, às vezes eu tô ali, dou um carinho para elas. Às vezes uma merece, outra não merece. Entende? Então isso faz muito mais sentido para mim. Poxa Deus, olha, realmente eu não estava fazendo isso, eu estava Começa a ver o agir de Deus, né? Ou então, às vezes, minha filha, uma delas está mais próxima de mim, conversando mais comigo. Poxa, essa aqui eu tô com mais intimidade nesse momento. Minha filha está mais próxima de mim. E isso faz uma reflexão muito grande. Isso mudou muito a minha vida. É a virada do jogo, né? Essa forma de analisar, de friamente, entende? Sem brincadeira. E aí, como é que tu concilia, assim, o trabalho e a vida com a família? Uma das coisas que eu amo no meu trabalho é, tipo, que eu não tenho uma rotina estabelecida. Eu não tenho que chegar às 8, não tenho que sair meio-dia e não tenho que sair 6 horas. As coisas já estão acontecendo pelo outro lado. As coisas acontecem muito bem, eu gosto de trabalhar, eu amo trabalhar, entende? É algo que me motiva, mas, tipo assim, se elas precisam ir para uma apresentação, eu posso sair no meio do trabalho, eu consigo ir lá com elas. Se elas precisam fazer uma viagem, não longa, né, uma viagem curta, eu consigo ir com elas tranquilamente. Papai, hoje não vai agora, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso levar no médico. Eu consigo ir sem comprometer o meu trabalho, entende? Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Sem brincadeira, é algo que, tipo, muitas vezes a pessoa que está de CLT não consegue fazer, entende? Mas então isso é uma coisa muito boa que o meu trabalho me proporciona. Show demais. Sem dúvida. Agora, já caminhando para o final da nossa conversa, eu tenho duas perguntas aqui que eu sempre faço para os nossos entrevistados. Uma é, se tu fosse escrever um livro da tua vida, como seria o tema? Cara, eu não sei se eu diria superação ou resiliência. Porque, tipo assim, eu já passei por momentos muito difíceis, entende, Maio? E eu tive que ter um equilíbrio muito bom. E, tipo assim, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, pessoas erradas perto de mim, ou então não estava fazendo o que devia fazer. Muitas vezes queria fazer o que era confortável para mim. E, tipo assim, eu percebi que estava errado aquele caminho. Mas, tipo assim, eu acho que diria a resiliência, entende? E o esforço, eu sou muito esforçado, entende? Tem que casar esse tema assim, resiliência. Sim, O resiliência. esforço com resiliência. Porque, tipo assim, eu me considero uma pessoa inteligente, entende? Sempre tive boas médias, sempre tive boas sacadas, boas soluções muito rápidas, entende? Até hoje imagino que eu tenha soluções muito rápidas para problemas que acontecem no nosso trabalho ali. Mas já passei por situações muito complicadas, entende? Muito adversas. Entende? E teve que se sair dali com jogo de cintura e sabedoria. Com jogo de cintura, com muita sabedoria. Isso aí foi algo... a sabedoria é um dom de Deus na nossa vida, né? A gente não merece, mas a gente tem. Isso é verdade. E se tu pudesse deixar uma mensagem para quem está começando, para o empreendedor que quer abrir um negócio, que quer empreender na construção civil ou em outra área, que mensagem tu deixaria? Olha, eu posso dizer que eles têm que acreditar nos sonhos e têm que ter fé. Muitas vezes as pessoas falam assim, você tem que ter fé. O que é fé, de verdade? Fé é acreditar sem duvidar. Entende? Então você tem que acreditar que vai dar certo o seu projeto, o seu trabalho. E no meio do caminho as coisas podem mudar. E tudo bem, se elas mudarem, entende? Você tem que ser inteligente e fazer sempre as coisas certas. Se você fizer certo e se preocupar com o seu cliente, não tem como dar errado. Entende? Então eu vejo isso hoje claramente na minha empresa. Eu vejo claramente no meu trabalho, em tudo que a gente faz, Ismael. Se você estiver tranquilo, sendo correto, honesto, não tem problema. Vai dar tudo certo. Entende? Então é nítido, é fácil de ver, é fácil de observar. As pessoas gostam de se relacionar com a gente, gostam de estar próximo, gostam que a gente fale a verdade sempre, entendeu? Então isso faz a diferença em todos os negócios. Eu, quando vou comprar alguma coisa de alguém, eu analiso aquela pessoa. Eu vejo se é alguém bom, se é alguém que eu ficaria próximo, não. Se é alguém que vale a pena ser um parceiro. Sim, sem dúvida. Um negócio. Eu avalio isso. E o que tu ainda não realizou que tu gostaria de realizar? Ainda esse ano ou ano que vem? Isso profissional ou pessoal? Pessoal e profissional. Profissional? Olha, há um tempão atrás eu falei para um encanador que trabalha comigo, o Jackson, que eu queria fazer 50 obras ao mesmo tempo. Isso. Então eu preciso criar esses processos para que isso dê certo. Talvez ela seja apenas no mesmo lugar, um prédio, talvez, um prédio maior. E a gente está se preparando para isso, entende? Está comprando tecnologias novas para que a gente consiga fazer isso. Porque nada vem por acaso, eu acredito. Como eu vou fazer um prédio se eu não tenho equipamentos? Entende? Como eu vou fazer um prédio se eu não tenho estudo para isso? Eu vou fazer besteira. Então eu já estou me capacitando, estou comprando as coisas devagar para que a gente vá conseguindo ir, entendeu? E alcançar esses objetivos. E pessoalmente, nossa, eu acho que eu podia
fazer um pouco mais de viagens com a minha família. Eu viajo pouco. Já é bom. Eu viajo pouco, né? Porque eu me comprometo muito ainda com o resultado de agora. Então, me considero bem jovem, mas tenho muita responsabilidade. Sim. E eu penso que, tipo assim, no futuro eu vou poder viajar muito mais com as minhas filhas, com a minha esposa, né? E aproveitar um pouco mais mas, tipo assim, eu tô pagando um preço agora. É verdade. Entende? Não Tá tem. plantando, né? Isso, eu tô plantando. Então, eu tô ali para poder colher no futuro. É. Então, não existe sucesso sem pagar o preço. É verdade. Isso aí eu tenho ciência. E eu converso muito com a minha esposa, inclusive hoje conversei com ela. Falei assim, você tem que ter um pouquinho mais de paciência comigo, você tem que me entender um pouco mais, porque a gente está entrando numa etapa muito importante. Sim. Pegamos obras desafiadoras, obras muito boas. Então, preciso de... Você não me atrapalha ali, no emocional. Vamos lá, me ajuda. Vou seja minha base aqui. Né? Seja minha base, ajuda em casa, dê atenção para as crianças, cuida bem delas. E a minha esposa trabalha também, né? A gente não tem só um negócio maior. A gente tem 2 franquias de time e tem uma clínica ainda. É mesmo, né? Minha esposa. Entende? Então, eu gosto muito de diversificar os negócios. Sim, é bom. Entende? Tem investimento em bolsa, então eu gosto disso. Porque você acaba sendo um conhecedor de muitas áreas. E você conhece muita gente e você conhece muitas áreas, no geral. E eu acho que isso faz toda a diferença. Entende? Então, sei lá, cara, eu gosto de jogar vôlei, gosto de jogar bola, gosto de fazer jiu-jitsu. Ainda tem tempo ainda pra jogar vôlei? Tenho. Muita gente diz que eu não tenho. Olha, eu participei do torneio aqui na cidade. Foi mesmo? Ficou em segundo lugar. Atleta profissional, hein? Não é profissional, é master, já tem 35, né? Mas é algo que, tipo assim, eu vou competir no jiu-jitsu também. Tranquilo. Posso apanhar, faz parte. Tô lá pra ganhar, né? Não, eu tô pra ganhar. É? Tô pra ganhar, mas... E, tipo assim, eu ganho dinheiro mesmo é com construção civil. Ali eu... É o hobby. É o hobby. Se eu perder, também não vou chorar, né? Mas eu vou dar trabalho, entende? Eu vou me esforçar, fazer o meu melhor. Então, eu tento fazer isso em tudo. Entende? Sério, eu tento fazer isso em tudo. E a arte marcial é muito bom pra... É bom, porque você aprende a sair de situações difíceis. Sim. Principalmente jiu-jitsu, tá? Você tá numa situação muito difícil, às vezes, você tem que buscar uma saída com calma. Ou você vai desmaiar, ou vai quebrar alguma coisa. Sim. Então, é algo que tá me ajudando até no meu trabalho. Se parar pra pensar com calma, é algo estratégico, entende? É um jogo de xadrez que você vai indo. E, tipo assim, isso me ajuda a perceber para onde o mercado está indo, me ajuda a ver para onde meus concorrentes estão indo, me ajuda a ver, tipo assim, o que está acontecendo, no geral, me dá uma visão geral das coisas, entende? Mas eu não vejo meus concorrentes como inimigos ou tenho problema com nenhum, eu acho que nenhum mesmo, entende? Sim. Todos, se eu precisar de um favor hoje, eles vão me ajudar e eu vice-versa, entende? Então eu tenho concorrente assim, direto, tal, que tá no mesmo nicho que eu, que é um cara bom e grande, que uma vez o meu vibrador deu problema na obra, estava concretando lá, quebrou ele, 3 da manhã, o cara saiu da casa dele, foi buscar na obra e levou para mim. Foi mesmo. Acho que alguém faria isso. Pois é, né? Ele não é... A concorrência é só uma nomenclatura de mercado, né? São uns parceiros, né? Se puder falar o nome dele aqui, eu falo. Pode falar. É o Mitsu Honda. Então é um cara, tipo assim, se fosse outro, fala, não, se vira aí, dá problema na tua laje e tal. Eu vejo muitas placas dele por aí. O cara é bom, entende? Então o cara foi lá e nunca vou esquecer isso. Entende? Então, quando eu tô competindo orçamento com o cara, eu respeito o orçamento do cara, entende? Mano, esse cara aqui, nunca vou falar mal desse cara. Esse cara aqui é bom. Porque olha só o que esse cara fez uma vez e eu nunca vou esquecer. Entende? Isso mostra o tipo de pessoa que ele é também. Por isso que ele é tão abençoado. É verdade. Entendeu? Essa é a verdade. E como tu falou, e eu de fora do mercado da construção civil, eu vejo que isso acontece. Tem mercado para todo mundo. Tem. Não adianta você se degladiar ou fazer coisas que... Um exemplo que eu uso é tipo assim o Elon Musk, né? O Elon Musk é o cara mais rico do mundo. Ele criou a empresa dele criou a tecnologia do carro elétrico. E ele pegou e distribuiu a tecnologia de graça para algumas empresas, porque ele falou, cara, se popularizar o carro elétrico, eu vou ser o maior. Sim. Então ele pegou a tecnologia que ele gastou bilhões para construir e deu de graça para outras empresas fabricarem carro, porque eu preciso que ninguém fabrique mais carro a combustão. Para que todo mundo... Fica. E aí, tu não tem como ser o número 2 num lugar que tem o número 1. Ele foi o primeiro. Então, ele se popularizar, os caras vão comprar do meu concorrente, mas vão comprar de mim. Isso é verdade. Também. Eu concordo plenamente com essa metodologia dele, né? E, tipo, eu sou um grande fã do Elon Musk. Já li a biografia dele, né? Uma coisa que me chamou muita atenção quando ele fala assim, quando você pensar na hora de demitir um funcionário é porque você já tinha que ter demitido. Cara, é drástico. É verdade. Drástico isso aí. Eu não consigo ser assim também, né? Mas dá de ver que... não, aí esses caras têm uma capacidade genuína de absorção. Sim, fria, absurdo. De risco. É algo legal. De tomar decisões em situações bem complexas. Bom, caminhando agora para o nosso final aqui, eu quero que tu deixe a tua mensagem final para esse podcast que tu não falou aqui, que a gente poderia falar. Ah, sim. Bom, minha mensagem final é tipo, se eu conseguir, tipo assim, eu não tinha ninguém pra me dar aquele empurrão, me dar aquela força, mas com
o passar do tempo, eu fui tendo sonhos, eu fui acreditando e, tipo assim, tudo foi dando certo. E pessoas ao longo do caminho, pessoas boas foram me ajudando. Me deram trabalho, me deram instruções, me Oportunidade. deram oportunidades, clientes confiaram em mim e eu fui observando muito o que aconteceu. Entende? Eu observava o que estava ao meu redor, sempre buscando ser verdadeiro e acreditando em Deus. Eu acho que se a gente acreditar em Deus, Ismael, você está nos cuidados, entende? Então as coisas vão acontecer. Às vezes a gente não tem paciência. Eu tenho amigos engenheiros que estão passando por momentos difíceis agora, que estão angustiados, mas que eu já passei por isso. Sim. Eu já vim de lá, entende? E eu sei que se eles continuarem, e para alguns eu consigo falar, cara, continua, você está fazendo tudo certo. Então vai dar tudo bem, vai ficar tudo bem. Mas às vezes as pessoas não têm paciência. Querem o resultado rápido, ou então imediato, ou então não têm a resiliência de aguentar, entende? E, tipo, se você for frio e tranquilo, tudo vai ficar bem. Tudo coopera para o bem daqueles que acreditam em Deus. Então, é isso que eu falaria. Que conversa maravilhosa. Obrigado pela tua disponibilidade de vir aqui, por essa conversa, que eu sei que o intuito do nosso podcast é justamente esse, é trazer histórias, o day one das pessoas, o dia um, que fez as pessoas virarem a sua rotina, virarem a sua vida, se tornarem empreendedores, para que possam ajudar outros empreendedores que estão em algum lugar, né? Nesse exato momento tem um adolescente, tem um jovem querendo montar um negócio, vender alguma coisa. E, tipo assim, na primeira dificuldade você não pode desistir. Não Olha pode. só, Ismael, eu fui estagiário, né, por 1 ano, 2, fui contratado na empresa, depois saí, montei uma empresa com um amigo da faculdade, vi que não era o caminho que eu queria seguir. É um breve resumo. Não era o caminho que eu queria seguir de licitações, saí, montei a empresa junto com outro amigo. Trabalhei lá por 3 anos, 4 anos mais ou menos. Construímos muita coisa. Não deu certo, perdi tudo. Entende? Deixei tudo para lá, tudo que foi construído eu perdi. Mas saiu. E as minhas filhas estavam nascendo. Então eu saí no momento mais desafiador da minha vida. Tipo, tava numa empresa boa, tava ganhando bem, do nada não tinha mais nada. Tinha casa, tinha tudo, deixei tudo, ficou tudo. Entende? Sem brincadeira, ficou tudo. Eu saí apenas com um carro. E aí desse carro, eu tava com as minhas filhas nascendo. Trigêmeas, a pessoa, você tá com trigêmeas nascendo. Tá montando um negócio novo. Você tá montando um negócio. Então eu decidi montar uma empresa sozinho, né? Só, sem sócio, sem nada. Com 3 filhas nascendo. Que coisa louca da cabeça. E aí fui acreditando, as pessoas me dando oportunidade e a gente, sei lá, 5, 7 anos e tá no tamanho que está. Entende? Então eu vejo uma evolução muito grande. Então tive altos e baixos, mas sempre buscando ir para frente, ir para cima. Então, E vai chegar nesse dia lá das 50 obras, ó. Agora, daqui para frente é gestão, governança, melhorar os processos e tecnologia. Pessoas corretas. Isso. E tu vai chegar em 50 obras tranquilamente e ainda viajando, administrando isso de fora. As tuas filhas, te garanto que vai, porque não tem como parar uma pessoa que nunca desiste. Isso mesmo, isso é verdade. Eu acredito muito nisso. Não tem como parar alguém que nunca desiste. Meu amigo, muito obrigado pela disponibilidade de vir aqui. Eu sei que a agenda do empreendedor ela é corrida, é disputada, e tu ter dedicado esse tempo pra gente aqui é demais. É como eu disse, quero que você que está em casa, que quer montar um negócio, que quer iniciar, que quer ter a coragem de empreender, porque empreender é a arte de criar e compartilhar riqueza, nada mais do que isso. Você vai criar riqueza, só que você vai compartilhar essa riqueza com pessoas no meio do caminho. Não tem como a gente reter, não. Empreender é como plantar. Plantar é um mandamento de Deus. A gente tem que plantar. Sim. Se a gente vai colher, ou se outra pessoa vai colher pela gente, você não sabe, mas a gente vai colher alguma coisa. Não se preocupa não que a gente vai colher. Então, plantar é um mandamento. Então, você que está em casa, que nos ouviu até aqui, e que entende que esse conteúdo ele é importante, foi importante para você e é importante para outra pessoa, a forma de você patrocinar esse conteúdo sem tirar nenhum real do seu bolso é compartilhando para aquela pessoa que você acha que vai ajudar ela também. Novamente te agradeço pelo teu tempo, por ter vindo aqui, por trocar essa ideia, e eu espero vocês no próximo episódio.